Você já parou para pensar por que em nenhum versículo da Bíblia os dinossauros são mencionados? Durante séculos, os homens caminharam sobre os ossos de criaturas colossais, sem saber o que eram. Chamaram-nas de lendas, criaturas do caos, monstros do abismo. Mas então, a ciência as batizou com um nome moderno: dinossauros, gigantes reais que habitaram a Terra muito antes de nós. Se os dinossauros existiram de fato, por que a Bíblia permanece em silêncio? A ciência afirma, há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide colidiu com a Terra. Seu impacto gerou terremotos, tsunamis, fogo e um inverno global. A cratera de Chicxulub, no México, é a cicatriz visível desse apocalipse. Mais de 75% da vida foi extinta, incluindo todos os dinossauros. Mas e se esse asteroide não foi apenas uma rocha sem direção? E se ele foi lançado? Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Isaías 14:12. O Apocalipse fala de uma guerra nos céus, 1/3 dos anjos, precipitados à terra. Teólogos e estudiosos antigos acreditam que a queda de Lúcifer foi um evento real, e não simbólico, um evento tão violento que alterou o próprio planeta. E se o que a ciência chama de impacto catastrófico, a Bíblia descreve como a queda dos rebeldes celestiais, o céu se abriu e o inferno começou aqui. Alguns estudiosos sugerem que os dinossauros eram parte da criação original, talvez extintos antes da criação do homem. Outros que foram criaturas do caos, eliminadas em juízo. E há ainda os que defendem que o asteroide foi o próprio momento da queda de Lúcifer, um impacto celestial, um marco entre eras, uma batalha entre luz e trevas, que deixou cicatrizes no solo da Terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1, até aí tudo certo. Um Criador eterno moldando os fundamentos do universo com precisão divina. Não há caos, não há trevas, apenas ordem, luz e harmonia. Mas algo acontece. De forma sutil e ao mesmo tempo apocalíptica, tudo muda. No versículo seguinte, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Como pode? Um Deus perfeito criaria algo caótico logo de início, desorganizado, mergulhado em sombras. Isso tudo parece estranho. É aqui que muitos estudiosos apontam para o chamado intervalo de Gênesis, um espaço entre o versículo 1 e o versículo 2, um período esquecido, encoberto, porque para Deus 1000 anos são como um único dia. Salmo 94. Nesse tempo desconhecido, ele teria criado uma terra completa, repleta de vida, criaturas majestosas, incluindo os próprios dinossauros. Mas então, a queda. Não apenas uma queda simbólica, mas uma guerra nos céus, um conflito cósmico que culmina na queda de Lúcifer e seu exército. E quando eles caíram, não foi em silêncio. Eles colidiram com a terra como meteoros vivos, espalhando destruição, morte e fogo. O que a ciência chama de extinção em massa. A Bíblia talvez esteja descrevendo como o impacto da rebelião angelical. Assim, o versículo 2 de Gênesis não fala da criação, mas da devastação. A terra era sem forma, vazia, e havia trevas. Esse não é o começo, é o resultado da destruição. E é por isso que, a partir daí, Deus começa a recomeçar. O Éden, Adão, Eva, não são o início absoluto, mas o novo capítulo após o juízo. A Bíblia menciona leões, ursos, serpentes, mas não dinossauros. A palavra dinossauro só surgiu em 1842.
Antes disso, eram chamados de dragões. Na Bíblia hebraica, o termo Tanim aparece dezenas de vezes, traduzido como monstro marinho, serpente ou dragão. Mas por que não há descrições claras dessas criaturas gigantes? Teriam sido esquecidas, omitidas ou destruídas antes que o homem as encontrasse? A ausência é ensurdecedora e o silêncio é uma resposta. Após o impacto, a Terra ficou em ruínas, um deserto carbonizado. Mas o ciclo da vida começou de novo. Com os dinossauros extintos, mamíferos pequenos, sobreviventes, começaram a prosperar. Plantas voltaram a crescer. O clima mudou, a luz voltou. O mundo havia sido reiniciado. O Criador teria apagado o quadro e começado uma nova pintura. Os dinossauros existiram, a ciência prova, os fósseis gritam, mas a Bíblia permanece silenciosa. Será que Deus os criou e os destruiu antes do homem? Ou será que foram vítimas da Primeira Guerra Celestial, um evento tão grandioso que alterou a Terra para sempre? A verdade talvez esteja entre os versículos, entre a rocha e a revelação. E você, ainda acredita que foi só um meteoro? E se você deseja continuar desvendando os mistérios ocultos das Escrituras, siga o Nephilim Files e comente. Você acha que a queda de Lúcifer foi o verdadeiro apocalipse dos dinossauros? Estou sempre trazendo novas revelações que vão desafiar sua percepção da realidade.